A IA ela traz cerca de 66% de mais eficiência para nós seres humanos. Ou seja, a gente precisa da inteligência artificial, inclusive para aprimorar grandes desafios da humanidade. Ponto. Agora a grande questão é quais são os riscos que a inteligência artificial ela traz. A inteligência artificial tem se tornado cada dia mais presente no cotidiano de empresas e consumidores. Se bem utilizada, ela pode ser um elemento de transformação ao potencializar a competitividade do setor produtivo. Para o Brasil não é diferente, é uma tecnologia condicionante para o desenvolvimento socioeconômico nas próximas décadas. Para entender todas essas transformações, o canal Brasil e a revista Problemas Brasileiros conversam hoje com Rony Weinzoff, que é advogado especialista em proteção de dados e consultor de cibersegurança da FEComércio de São Paulo. Rony, para a gente abrir esse bate-papo, você costuma dizer que o Brasil precisaria ter um plano nacional de inteligência artificial e gestão de dados com foco em competitividade. Em que estágio nós estamos no que diz respeito ao entendimento dos setores público e privado sobre os impactos, riscos e benefícios dessas tecnologias? Acho que esse ponto é muito relevante, Lucas, porque a inteligência artificial ela é efetivamente condicionante aí em relação à competitividade de qualquer empresa e de qualquer nação. E existem vários índices que medem globalmente qual que é a posição de determinados países em relação a investimentos em inteligência artificial. Esses índices, eles medem, por exemplo, o quanto que o país está investindo em IA, o quanto que o país está investindo em infraestrutura, em educação, em capacitação, em requalificação e qualificação dos profissionais, qual é o índice e números de patentes que existem de inteligência artificial no respectivo país, como que está a questão regulatória sob a perspectiva de acesso a dados que justamente servem para o treinamento da inteligência artificial e potencialização da inteligência artificial. Então, infelizmente, em todos esses quesitos, o Brasil ele ainda está muito atrás de várias outras nações. Em um renomado índice, o Brasil está na 35ª posição, em outro índice o Brasil está na 13ª posição, ou seja, o Brasil está muito atrás se nós quisermos ser, de alguma forma, uma potência em relação à inteligência artificial. Agora entrando no aspecto da regulação, regular sem impedir a evolução da tecnologia tem sido o mote principal desses ambientes de discussão sobre o tema. Quando se discute a regulação da inteligência artificial, quais são os aspectos mais importantes que precisam ser observados, inclusive na comparação com outros países? Como é que nós estamos em relação a isso? Acho que a questão de IA e regulação é se devemos ou não regular a inteligência artificial, quando regular a inteligência artificial e qual que é a densidade dessa regulação, né? O quanto que ela tem que ser prescritiva ou não. Acho que são esses 3 pontos, né? Porque que a IA é condicionante, como a gente já disse, para a competitividade, isso está posto. A IA ela traz cerca de 66% de mais eficiência para nós seres humanos. Ou seja, a gente precisa da inteligência artificial, inclusive para aprimorar grandes desafios da humanidade. Ponto, né? Agora a grande questão é quais são os riscos que a inteligência artificial ela traz. E aí vem a discussão da regulação, porque se há riscos, nós precisamos regular, avaliando se as regulações já existentes não cobrem esses riscos, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela é uma tecnologia, ela não é um direito em si como privacidade e proteção de dados. Privacidade e proteção de dados são direitos e garantias fundamentais. A inteligência artificial é uma tecnologia, como a internet é uma tecnologia. Ou seja, dependendo do uso da internet, existem determinados riscos. Dependendo do uso da inteligência artificial, existem determinados riscos. Dependendo do uso da máquina, da eletricidade, existem determinados riscos. É uma tecnologia, né? E aí está a dificuldade em se regular uma tecnologia para não impedir essa inovação. E o Brasil, ele já se debruçou sobre esse tema na época da internet. O Marco Civil da Internet no Brasil de 2014, né? A internet no Brasil e no mundo comercialmente começou a ser explorada mais ou menos em 1995, e já houve uma grande discussão, nossa, mas e agora? Como se regular a internet? E qual foi a escolha do Brasil e que foi reconhecida como uma boa escolha regulatória, inclusive mundialmente? Regular de forma principiológica, ou seja, estabelecendo parâmetros principiológicos, justamente para você não impedir a inovação, né? Então, falando de riscos, né? Quais são os principais riscos hoje em dia
em termos de inteligência artificial? Nós temos um grande risco de potencialização de vieses discriminatórios sociais já existentes. Vieses de raça, vieses de religião, vieses de gênero de uma forma geral. Ou seja, se a IA ela treina com esses vieses discriminatórios, ela pode potencializar esse tipo de viés. Por exemplo, se uma empresa utiliza uma IA dentro do RH, que ela foi treinada com base num histórico passado, e se no passado essas empresas contrataram mais homens do que mulheres, o que a IA vai aprender? Quando eu identificar num determinado currículo candidato que é mulher, eu vou baixar o score. Né? Isso é terrível, um potencial de viés discriminatório horrível. Outro exemplo, na área da saúde. Se eu estou utilizando a inteligência artificial para detectar aí possíveis tratamentos ou identificações de diagnóstico de câncer de pele, se a IA só é treinada em pessoas de pele clara, ela nunca vai conseguir entender em pessoas de pele escura se eventualmente existe algum tipo de câncer. Então, é outro tipo de viés discriminatório. Então, existem várias perspectivas sobre viéses discriminatórios que precisam ser atenuadas. E é possível se atenuar através da avaliação, principalmente dos dados que são utilizados para IA e também no algoritmo. Né? Esse é um ponto. Qual que é outro tipo de risco de IA que a gente tem? A questão de competitividade. Né? Esse por quê? Porque quando a gente fala de IA generativa, como o ChatGPT, né, entre outras IA generativas, não só texto, mas de imagem, de vídeo, de uma forma geral, existe um esforço de muitos anos que foi empregado e muito investimento, muito dinheiro para que se chegasse a essas IA generativas. Né? Como a OpenAI, como o Google, como a Microsoft colocaram muito dinheiro e muito tempo para treinar, esse pré-treinamento, para ter esses resultados que a gente tem hoje. E tanto é assim que hoje essas IA generativas têm essa dominância na mão de poucas empresas. Né? Então, como que a gente traz competitividade em relação à IA generativa, em relação aos países? E é por isso que volta a pauta da necessidade de investimento em capacitação humana, em patentes, em estudos, em infraestrutura, em acesso à base de dados, entre outras questões. Né? Então, esse é um outro risco. Um outro risco que se tem, a questão do erro da IA, da alucinação da IA. Esse é um termo técnico, né? Ou seja, e se a IA errar? Né? Como que eu identifico isso? Existem vários exemplos, inclusive na área jurídica, né? De advogados com muita experiência, muitos anos de experiência, que confiaram cegamente numa resposta do ChatGPT sobre precedentes judiciais. E esses precedentes judiciais que foram colocados numa ação judicial, eles nunca existiram. E não é porque a IA está tentando te enganar, porque a IA não sabe o que ela está fazendo, né? Ela só está aproximando ali palavras e conexões de frases que fazem sentido de acordo com aquele pré-treinamento. Mas ela pode errar profundamente, né? Ou seja, essa é uma questão a ser sanada e por isso que a gente sempre precisa de uma revisão humana, né? E muitas vezes, porque somente aquele que tem um conhecimento técnico naquele assunto vai poder se aproveitar da eficiência que a inteligência artificial traz, que, como eu já disse, é de 66%, e mesmo assim vai conseguir identificar eventuais erros. E isso pode estar presente na indústria de uma forma geral, no comércio. Imagina, você usa um motorzinho do ChatGPT ou qualquer outra IA generativa para um relacionamento com o cliente, né? Um chatbot, por exemplo. Isso traz uma eficiência enorme. Mas e se a IA errar ali? E se ela falar que tem um produto ali para um preço X, que não é um preço X porque ela alucinou? Como que fica a questão da relação do consumo e de você se comprometer a entregar aquilo que você prometeu num contrato de compra e venda? Então, existe esse desafio relacionado à questão da precisão e dos eventuais erros da inteligência artificial. Esse é outro risco. Outro risco que tem, a IA, cada vez mais ela tem esse pré-treinamento, né? Ou seja, você dá um comando para a inteligência artificial, ela te traz respostas e te traz eficiência, né? Basicamente isso. Só que, ao mesmo tempo, ela está normalmente aprendendo com esses comandos, né? Então, quando eu falo, olha, ChatGPT, eu quero fazer uma petição inicial, como advogado aqui. Essa é a petição inicial. Por favor, utilize agora como fundamento a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, e o caso do meu cliente é esse. Eu estou ali alimentando a inteligência artificial. Será que ela está utilizando aquele tipo de conteúdo para, eventualmente, dar uma resposta também a terceiros, a outras pessoas?
Imagina só, eu como advogado, eventualmente estou expondo um segredo de um cliente meu, que eu tenho dever de sigilo, no treinamento da IA. Então, essa questão de data loss prevention, vamos assim dizer, tanto de segredos de negócio, como propriedade imaterial, como o dever de confidencialidade que você tem, precisa ser avaliado. E hoje em dia, felizmente, as empresas que detêm os motores, a inteligência artificial generativa, já estão preocupadas com isso em não, normalmente, treinarem com dados que sejam dos seus próprios clientes corporativos, justamente para mitigar esse tipo de risco, né? E mais, existe um risco também no output, porque a gente está falando de dados de entrada que podem gerar ali um vazamento de informações. Mas e na saída, naquilo que a inteligência artificial gera? Será que tem algum tipo de violação de direitos autorais porque ela copiou de outra fonte e ali na saída tem uma violação? Eu preciso checar também se pode ter algum tipo de violação também ou não, nesse tipo de situações. Então, existem vários riscos. Deepfake, né? O deepfake pode ser utilizado para muitas finalidades lícitas e ótimas. Por exemplo, se você faz uma campanha de conscientização com uma personalidade famosa, fazendo a deepfake da voz dela para várias línguas no mundo, né? Você faz uma tradução automática para várias línguas do mundo com a voz daquela personalidade, que é super positivo. Ou num museu, por exemplo, que você coloca uma deepfake de uma pessoa que já faleceu ali, de um artista, como tem do Salvador Dalí, por exemplo, para interagir com as pessoas que passam ali no museu, é interessante, é legal, ou seja, não dá para ver. Mas e se os criminosos utilizarem uma deepfake para fraude, como já aconteceu? Ou seja, você utiliza uma pessoa que é um ente familiar, por exemplo, fazendo uma deepfake que foi sequestrado para a prática de fraude, né? Ou, eventualmente, você usa uma deepfake de alguém que representa alguma empresa para falar sobre determinada promoção para incorrer em fraude também das vítimas. Ou então, no período eleitoral, se você usa uma deepfake para desinformação, né? Ou seja, a questão de como se identificar se o conteúdo é gerado por inteligência artificial ou não é outro assunto muito relevante. E por isso que se discute tanto a questão das marcas d'água, né? Da transparência no uso da inteligência artificial. Mas esse é outro ponto relevante. Ou seja, existem vários riscos. A questão é, já existe legislação para isso ou não? No meu entendimento, já existe legislação para boa parte de todos esses riscos. Por quê? E elas são o próprio Marco Civil da Internet no Brasil? Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil. Então, por exemplo, quando a gente fala de vieses discriminatórios aqui, a gente está falando de dado pessoal. E normalmente que envolve raça, cor, etnia, religião, dado pessoal sensível, inclusive tem uma proteção maior. A LGPD já traz o princípio da não discriminação para fins ilícitos, por exemplo. Então, assim, a LGPD já é plenamente aplicável. Sempre quando usa dado, nem toda IA usa dado pessoal, mas boa parte da inteligência artificial usa dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados já cobre. Quando você fala de um comércio eletrônico, chatbot para atendimento de cliente, você está dentro de uma relação de consumo, Sim. Então tem o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso está na internet, então existem os princípios do Marco Civil da internet, ou seja, eu acho que falta a gente refletir se as leis já existentes foram estressadas o suficiente para entender o que a gente precisa de lei adicional. Na minha opinião, precisamos de algumas questões adicionais? Precisamos. Questão de transparência sobre o que é inteligência, o que foi gerado por inteligência artificial, como marcas d'água, é algo que não está coberto, né? Acho que outro tema importante, que talvez a gente discuta aqui na nossa conversa, sobre a propriedade intelectual ali do conteúdo que foi utilizado para treinar a inteligência artificial, tem uma discussão muito grande se isso é uma exceção à violação de direitos autorais ou se precisa de autorização expressa para treinar a inteligência artificial, que existe aquela raspagem de conteúdos, né? Então, talvez, em termos de propriedade intelectual, tanto para o treinamento de IA, como daquilo que é gerado pela IA, é algo interessante, né? A quem pertence um conteúdo que é criado pela inteligência artificial? Seja uma imagem que foi gerada pela IA com um comando humano, sim, ou seja um texto. A quem pertence isso?
Então, é uma discussão sobre propriedade intelectual muito interessante, né? Quando a gente fala da aplicação de IA nas eleições, é outra discussão regulatória interessante. Então, vejam, a gente sempre está falando de usos de IA, né? O problema é generalizar e criar uma norma muito robusta que você acabe impedindo a inovação porque você não fez uma avaliação de impacto regulatório. Tá, quer dizer, o teor principiológico do Marco Civil da Internet pode ser usado como referência. Sem dúvida, ele pode ser. A abordagem regulatória do Marco Civil da Internet é uma ótima referência para a discussão sobre inteligência artificial. Agora, resgatando um pouquinho, voltando na questão da IA generativa que você mencionou, ela carrega essa questão complexa relacionada a direito autoral, né? Recentemente, nós tivemos aí um processo do New York Times contra a Microsoft, a OpenAI, alegando o uso dos conteúdos jornalísticos para a geração de conteúdos posteriores, né, se valendo de tudo que foi produzido pelo pensamento humano. Quais são os limites dessa IA generativa? Como é que a gente vai conseguir harmonizar esses benefícios com riscos? É interessante porque a IA generativa ela trouxe algo mais acessível a todos, né? Antes estava muito no tecnólogo ali. Sim. E agora todo mundo sabe, né, o que é a IA, como que ela funciona, porque ficou muito mais acessível ao seu público-alvo, consumidores, nós como um todo. Mas para isso acontecer, houve aí um pré-treinamento baseado em dados e conteúdos em milhões de fontes diferentes. E por isso, é um pré-treinamento, né, de conteúdo que é extraído de algo que é acessível publicamente na internet. Então, simplificando, uma raspagem durante anos de milhões de fontes diferentes, né? E quanto mais curado esse conteúdo, mais qualificado esse conteúdo, teoricamente, melhor o treinamento em relação àquilo que a gente busca de respostas, porque o que a gente busca de output, daquilo que sai da inteligência artificial, é cada vez mais informação qualificada. Porque se a informação for errada e inútil, ninguém vai utilizar. Só que para essa informação ser qualificada e útil e ser verossímil, quais são as fontes, né, que foram treinadas? E aí vem a discussão, por exemplo, dessa ação do New York Times. O New York Times alega que a OpenAI e a Microsoft utilizou como uma das principais fontes para o treinamento da inteligência artificial os seus sites. Sim. Né? E por quê? Porque tem toda uma robustez, investimento e dinheiro para você trazer informação qualificada. Apuração. Né? Totalmente. Né? E sem autorização. Então ela está alegando, você treinou a sua inteligência artificial com base no meu conteúdo, em que eu invisto tempo e dinheiro e pago por esse conteúdo para ele estar lá de uma forma tão robusta e informada e qualificada. Então, ou você precisaria de autorização, ou você precisaria ter me pago. Como você não me pagou, eu estou te processando. Né? E existe toda uma outra discussão do fair use, né? Que seria o uso justo desse tipo de dado, que é um conceito de direito autoral. Por exemplo, se eu vou escrever um artigo para um livro, eu posso utilizar pequenos trechos, né, de outras fontes, citando o autor. Né? Como doutrina, por exemplo. Né? Isso, eu não preciso de autorização dele, eu posso citar. Menciona a fonte. Um tipo de uso justo. Né? E aí, qual que é a grande questão? Tem uma discussão que, quando a IA generativa ela é treinada, ela não usa o conteúdo em si, ela usa uma espécie de metadados e tokeniza esse metadados para fazer o treinamento somente para identificar a verossemelhança daquelas palavras. Né? E que isso seria um uso justo para os benefícios que a inteligência artificial generativa traz. E que, se não fosse assim, poderia travar todo o pré-treinamento da IA generativa e a gente não teria todos os benefícios que a IA generativa tem. Tá? Então tem essa discussão. Qual que é a tendência que eu vejo? É que a gente crie novos sistemas que se encontrem no meio termo, novos sistemas de autorização ou de pagamento de direitos autorais. Como se teve uma grande discussão na época do Spotify, por exemplo. O Spotify revolucionou o mercado da música, o streaming e uma discussão de pagamento de direitos, de royalties pelas músicas de uma forma geral. E se encontrou uma forma ali nova. E é isso que está se desenhando. Hoje em dia, até a OpenAI já está se propondo a encontrar novas formas para pagar por aquele conteúdo treinado. E nas regulações,
né? Por exemplo, na União Europeia, tem ali que você tem que respeitar os direitos autorais, tem ali que vai ter uma obrigação, provavelmente, das IA generativas, né? De listarem as principais fontes de conteúdo usado no treinamento, justamente para dar uma visibilidade maior sobre as fontes utilizadas no treinamento. Então, assim, essa é uma grande discussão que eu acho que merece, sim, uma regulação para trazer mais segurança jurídica, propriedade intelectual. Agora, um ponto muito relevante é o seguinte: quanto melhor o conteúdo que é curado para entrar na inteligência artificial, melhor é a saída. Então não adianta você colocar um motorzinho ali de inteligência artificial em algo que só tem erros, besteiras, desinformação, porque o que vai sair de lá não vai prestar para nada. Então uma das grandes questões quando você vai aplicar IA no seu negócio é, obviamente, além de avaliar o algoritmo, para ver se ele está correspondendo àquilo que você espera, é você ter um bom conteúdo curado. Migrando agora a nossa pauta para você é um dos líderes do Think Tank de Inteligência Artificial da FEComércio de São Paulo. E uma das intenções desse grupo é fomentar o uso da inteligência artificial no ambiente das pequenas empresas, né? O que é possível fazer nesse sentido? A inteligência artificial para pequenas empresas é uma grande chance de competitividade, né? Ou seja, você pode finalmente, muitas vezes com um preço mais acessível, colocar mais eficiência para as mais variadas finalidades. Marketing, vendas, relacionamento com clientes, ideias de novos produtos, de novos serviços, absolutamente tudo, né? Então, qual que é a grande perspectiva desse fintech? Quando a gente olha o índice de competitividade do Brasil e o nível de investimento e políticas públicas do Brasil sob essa perspectiva, como a gente comentou lá no início, a gente está muito atrás. Então, um dos objetivos principais desse fintech é: precisamos de mais investimento, precisamos de mais infraestrutura, precisamos de mais acesso a dados em português e dados qualificados que existem no Brasil como um país com uma densidade populacional enorme, né? Precisamos de mais qualificação dos talentos brasileiros, precisamos manter essas pessoas aqui no Brasil com atratividade para nós sermos uma potência de inteligência artificial. Precisamos ter um pensamento no Brasil sobre inovação. Precisamos de uma política nacional pensada e focada em inteligência artificial e dados. É isso que esse fintech se propõe, de transformar o Brasil mais potente em pensamentos de inovação, de inteligência artificial, tecnologia e dados de uma forma geral. Tirar o Brasil lá da 35ª posição e colocar o Brasil competindo ali com os Estados Unidos, com China, com o Reino Unido, com o Japão e outros países que estão lá na ponta. É isso que a gente sonha nesse fintech. E é por isso que a gente criou esse fintech na FEComércio e é isso que a gente vai buscar. Agora, em relação à governança do uso da inteligência artificial, essa governança ela varia, certo, Rony? Conforme a intensidade do uso dessas tecnologias. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o nível de governança que as empresas possivelmente devam ter, caso isso venha a ser regulado no futuro próximo. Eu acho que é muito importante esse ponto, porque independentemente de uma carga regulatória, existe hoje em dia um conceito de digital trust, né, de confiança digital, ou seja, de percepção do mercado, de percepção de acionistas, de percepção de consumidores, se as empresas estão lidando com 3 temas de uma forma ética e responsável. Esses temas são segurança cibernética, privacidade e proteção de dados e inteligência artificial ética e responsável. Então, qual que é a grande questão? As empresas que não estiverem avaliando esses 3 temas sob essa perspectiva, elas têm o potencial de, a curto e longo prazo, perderem competitividade. Porque eu, como cliente, não vou querer estar lidando com uma empresa que não respeite esses 3 pilares sob a perspectiva de ESG, basicamente, né? Então, existe esse ponto. Fora isso, né, você lidar com uma governança começando a mapear, assim como na época da LGPD, mapear as atividades de tratamento de dados, mapear quais são os usos de IA que existem atualmente dentro da minha empresa, né? Você começa a trazer uma eficiência operacional muito maior, porque às vezes você não sabe o que está lidando, pode ter erros de IA ali, como a gente comentou, para determinadas hipóteses. Imagina só se alguém
tem o Bring Your Own AI, né? Algum colaborador traz vou usar o ChatGPT aqui, não passo pela governança da empresa, e de repente ele coloca o motorzinho ali para conversar com o consumidor. Você está correndo um risco enorme, né? Então, as empresas estão começando, sim, a estruturar a governança. Primeiro, mapeando quais são os usos de IA. E aí é interessante, porque você não vai colocar muita governança, ou seja, tempo e dinheiro avaliando o risco, se aquilo não representar um grande risco. Então, uma das grandes sugestões é, primeiro, entenda quais são os usos de IA atuais dentro da sua organização ou de projetos futuros e identifique qual que é a finalidade desse projeto. Eu quero fazer aqui uma perguntas e respostas para trazer mais efetividade porque toda hora eu sou jurídico e toda hora aqui várias áreas da empresa perguntam a mesma coisa. Eu crio um chatbot ali para uso interno. Isso tem um grande risco? Não, porque é para uso interno. E eu não estou ali tratando de grandes questões estratégicas jurídicas, porque isso vai ter um outro tipo de análise. Não tem um grande risco. Não, agora eu quero ter um chatbot de relacionamento de questões simples com os meus clientes. Beleza, são questões simples. Não, agora eu quero colocar a operação comercial junto ao meu cliente. Opa, o risco é maior. Agora eu quero colocar IA para fins de proteção ao crédito. É outro risco. Agora eu quero colocar IA para prevenção à fraude com reconhecimento facial. É outro risco. Agora eu quero colocar a inteligência artificial dentro do meu RH para avaliar a performance dos meus colaboradores. Opa, já é um outro risco. Agora é o carro autônomo. É outro risco. Subiu o risco. Então, na área da saúde, para fins de medicina preventiva, diagnóstico de pacientes, são outros riscos. Então, de acordo com esses riscos, você vai colocando uma carga maior ou menor de governança. Tá? Esse é o ponto. Mas, principalmente, você precisa saber o que está acontecendo para você começar a colocar a governança. E hoje em dia, tem uma outra questão de variáveis de risco, que ela está atrelada a quais tecnologias de terceiros você está embarcando na sua empresa. Porque hoje não tem mais outro caminho. Está na mão de 8 empresas IA generativa e você coloca o motor da IA generativa para dentro. Quais são esses riscos todos? Quando você fala de gestão de terceiros, a gente está falando de IA de terceiros, motores de terceiros que você está colocando para dentro. Quais são os riscos de propriedade intelectual, de vazamento de dados, de alucinação de IA, de vieses discriminatórios dentro do próprio algoritmo? Você tem que fazer esse tipo de avaliação. E esse tipo de avaliação já está sendo feita para as empresas. E muitas vezes, utilizar uma estrutura de governança já existente, de comitês, para trabalhar sobre questões éticas de inteligência artificial. Né? E essas questões éticas permeiam esses temas de transparência, de beneficência e não maleficência, de mitigação de viés discriminatórios, de cybersecurity, de proteção de dados pessoais, de relação de emprego. Então, imagina só, eu estou colocando o IA para gerar mais eficiência. Como é que eu estou abordando a questão da qualificação dos meus funcionários para não ter uma demissão em massa, e sim eu ter uma melhor exploração da IA sem ter isso? Tem um perigo de gap gigantesco em relação à qualificação e requalificação do mercado de trabalho. Existem posições que podem ficar muito expostas e talvez tenha um tempo para isso. E por isso que no nosso think tank, uma das abordagens fundamentalmente essa também, de qualificação e requalificação em relação aos cidadãos brasileiros. 2024 é um ano de eleições no Brasil. Como é que vai ficar a governança disso tudo por parte da Justiça Eleitoral? Como controlar deepfake, monitorar todos esses riscos colocados aí na campanha eleitoral? Acho que é bacana até usar esses termos, Lucas, porque quando fala de controlar ou blindagem, não existe. Impossível. Né? Não existe. E não existe solução única também, mas eu acho que esse é um grande exemplo de discussão regulatória de acordo com o uso. Vejam, a gente não pode se antecipar por causa de uma eleição, apesar de ser um grande tema em relação a deepfake e IA, e querer criar uma lei geral de IA por causa das eleições. O TSE já está se debruçando sobre esse tema, de acordo com o uso da IA para as eleições. Então, este é um grande exemplo de que a gente precisa de, às vezes, normatizações setoriais e específicas para aquele tema. E uma das grandes discussões é esse do deepfake. E aí, a gente tem o ambiente que é aplicável à regulação e passível de fiscalização e sanção, por exemplo, candidatos, partidos e coligações. Eu acho que a gente não pode pensar em impedir o uso da IA,
Porque hoje em dia, imagina, candidatos e partidos e coligações que eventualmente possam ter aí, de alguma forma, menos tempo de televisão e menos recursos financeiros, eles podem usar a IA para mostrar o seu projeto, para mostrar o seu plano político para a população e para o seu eleitorado, o que é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, não podem fazer o uso de deepfake para desinformação. Isso tem que ser proibido. E também precisam ser transparentes. Quando eu utilizar recursos de inteligência artificial, precisa haver uma transparência. E essa transparência, a gente fala muito de transparência contextual. O que é isso? À luz do homem médio comum, da sociedade, se aquilo seria razoavelmente plausível que foi gerado por IA ou não. Na dúvida, precisa esclarecer que foi gerado por IA. Agora, a gente tem as pessoas que estão fora do ambiente da regulação, ou seja, e os infratores que quiserem efetivamente criar, né, um sistema para desinformação, para privilegiar determinado candidato. A gente precisa ter investigação e punição. A gente precisa ter conscientização da população, que agora existe também a deepfake, infelizmente. E que, infelizmente, teremos criminosos que utilizarão esse artifício para colocar em risco a democracia. A gente precisa de conscientização da população sobre esse risco. E a gente precisa das plataformas digitais, as redes sociais de uma forma geral, com muita tecnologia, para buscar tentar ao máximo conter o risco de deepfake sem que seja esclarecido ou que haja essa transparência. Ou seja, um conjunto de fatores que vai trazer uma possibilidade de mitigação desses riscos. E, felizmente, sempre aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral, o TSE, sempre se antecipa bastante. Isso tem um histórico com as plataformas digitais, com serviços de mensageria instantânea, como WhatsApp, Telegram, para buscar eles estarem perto com acordos de cooperação para que se previna aí a questão de perigo à democracia pela desinformação. Rony, obrigado pela conversa. Pelo jeito, a inteligência artificial tende a transformar nossas vidas aí em muitos aspectos nos próximos anos. Legal, Lucas. Foi um prazer esse bate-papo e vamos acompanhando, porque a evolução é constante. Obrigado.